Alô, muito bom dia. Nomes e marcas no ar. Neste final de semana, nós vamos trazer um técnico que tem uma vida dedicada ao carvão. Não a extração do carvão, mas o carvão, tecnologia, o que fazer, o que pode ser feito. Além disso, há estudos de novos projetos, novas possibilidades, estudos na área da tecnologia, exercitando a inteligência, fomentando o estudo. Está conosco, tenho o prazer de receber Fernando Zancan. Muito bom dia. Bom dia, Lessa. Bom dia, ouvindo Som Maior. Um prazer falar com vocês aqui e bater esse papo. Bom, Fernando Zancan, a gente pode apresentar como presidente da Associação Brasileira do Carvão, a gente pode apresentar como diretor da SATIC, da escola, a gente pode apresentar como o pai do projeto do Parque Tecnológico da SATIC, e a gente pode apresentar como um grande defensor do setor do carvão nas instâncias governamentais e oficiais. Qual é o título que tu prefere de todos esses? Olha, difícil dizer, mas eu diria que presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral. O Zancan, tu é gaúcho de onde? Porto Alegre? Eu nasci em Porto Alegre, com 6 meses de idade, fui morar em São Borja. Então, Nossa, tenho lá- até os 10 anos, sou lá na missioneiro na fronteira. Eu voltei para Porto Alegre, formei com 22 anos na Engenharia de Minas da URGS, e de lá vim embora para Criciúma. Então, eu sou criciumense. Os teus pais, familiares, tinham alguma relação com mineração, com carvão? Não, meus pais eram duas pessoas que trabalhavam na área de comércio, lá no Rio Grande do Sul. Mas eu fui criado no meio de uma família de intelectuais. A minha irmã mais velha foi presidente da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. O meu irmão mais novo foi diretor da Sudesul. E a minha outra irmã foi secretária executiva da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. Então, um meio de intelectuais, mas quem me guiou para a mineração foi meu irmão, que tinha uma ligação muito forte com a questão do carvão aqui em Santa Catarina, por conta da Sudesul. E aí tinha todas as ligações com Cidersul, com projetos de siderurgia, com a ICC, com a mineração, enfim. A Sudesul era uma agência de desenvolvimento, né, que fechou na época do governo Collor. Então, meu irmão tinha essa ligação com o Sul e com o carvão. Então, ele disse, vai fazer engenharia de Minas, era a época do boom do carvão, em 79, faz engenharia de Minas, vai. Aí eu vi estagiei em Criciúma, adorei a cidade, e comecei a vida por aqui. Tu veio para cá com quantos anos de idade? 22 anos. 22 anos. Então tu tem 2/3 da tua vida tá aqui. Sim, com certeza. Eu tenho um filho criciumense e um filho gaúcho. Ou seja, dá para dividir as coisas, mas eu vou ficar aqui até os fins dos meus dias, se Deus quiser. Zancan, tu veio para cá trabalhando com carvão, trabalhando com carbonífera, é isso? E aí depois foi trabalhar no sindicato do carvão. Exatamente. Eu fui trabalhar na Câmara de Criciúma, fui contratado pelo Paulo Freitas em 1980. Fiquei 10 anos na Câmara de Criciúma, depois fui para o sindicato da indústria do carvão, no qual estou até hoje, como secretário executivo do sindicato. E em 2005, quando nós criamos a BCM, aí eu virei presidente da BCM, no qual estou até hoje. E diretor da SATIC desde 1990. Quando deu aquela crise do carvão aqui, Lessa, que o Collor virou a chave, né, e acabou o carvão metalúrgico, teve aquela enorme crise, a SATIC teve fechada. E aí me convidaram para ser diretor administrativo. Eu estou lá até hoje também como diretor, só que agora como diretor executivo. E eu tive lá conhecendo o Parque Tecnológico e eu fiquei impressionado com o que vi lá. Assim como eu, tenho certeza que boa parte dos criciumenses não tem noção do que tem lá no Parque Tecnológico. Nos estudos, nas teses, nos projetos, nas ideias que são avaliadas, consideradas, os estudos que são feitos para uso desse material, daquele material, estudos para uso do carvão e outras possibilidades, estímulos às startups, aos projetos em parceria com a iniciativa privada. Eu fiquei super impressionado com aquele centro de inteligência que tem ali, que é uma contribuição a mais. Uma coisa é o setor produtivo, é a mineração do carvão, minera o carvão, opera, vende, acaba produzindo receita, renda, emprego, gerando empregos na cidade. Outra coisa é esse investimento na inteligência, que é o que faz esse parque tecnológico ali da SAT. Fiquei super impressionado. Quando é que vocês começaram a desenvolver isso? Quando tu trabalhou com carvão, tu já tinha ideia de mirar para esse lado? Eu sempre trabalhei na área de processo e meio ambiente, né? Eu desde 82 que eu mexo com meio ambiente de carvão. E sempre olhando, sempre fui muito inquieto, muito olhando tecnologia, sempre olhando para frente.
E nós, em 2005, quando a gente fundou a BCM, a primeira coisa que a gente fez foi pensar, bom, a gente tem que ter um centro de inteligência de carvão. O que a gente vai fazer com o carvão? Já tinha um centro no Rio Grande do Sul, que era o Centec, que era estatal, e não tinha nada em Santa Catarina. Aí, esse é um sonho muito antigo do tempo do Sebastião Toledo dos Santos, Nossa. que queria realmente fazer isso aqui e nunca tinha conseguido Sebastião implantar. Toledo dos Santos, nós estamos indo lá para a década de 70, é isso? Isso. 60, 70, né? Isso aí. E era o sonho. Todo mundo achava que a gente tinha que trabalhar com tecnologia de carvão, mas nunca se implantou um centro aqui. E aí, então, eu disse, olha, então vamos fazer o planejamento, tem que formar gente. Então, aí veio a ideia dos cursos de engenharia da SATIC, tem que formar gente e, ao mesmo tempo, tem que ter uma estrutura que abrigue as pesquisas, tudo, esse pessoal, enfim. E aí nós começamos nesse processo, foi pensado em 2005, 2007, nós fomos aos Estados Unidos assinar um acordo de cooperação entre a SATIC e o National Energy Technology Laboratory de Pittsburgh, e lá estava o governador Luiz Henrique da Silveira, que sempre foi um visionário, uma pessoa de olhar para frente, e disse, a gente tem que fazer alguma coisa para o carvão, e esse laboratório aqui é um exemplo. Aí ele disse, não, acho que a gente tem que fazer alguma coisa. E voltou para Santa Catarina em 2007, isso, e 14 de outubro de 2007 promulgou uma lei. Na época eram parlamentares, o Clésio Salvaro, o Comim, que estavam nessa viagem para os Estados Unidos junto. Que tem relação com o setor do carvão. Que tem relação com o setor do carvão. E o presidente da Assembleia era o Júlio Garcia. E aí se passou rapidamente uma lei em que pega o royalty, a parcela que ia para o caixa do governo do estado, que era 23% do royalty do carvão, ia para lá e sumia. Cai nas caixas do governo, fonte 100, some. Lógico. E aí, no nosso caso, a gente carimbou o recurso. Então, o dinheiro vem, o dinheiro desse, dá 1 milhão, 1,5 milhão por ano, esse recurso vem, vai para a FAPESC, a FAPESC faz editais e aí ajuda a financiar. Com o trabalho todo do Estado, juntou ao trabalho que a gente fazia em Brasília, de trazer o MCTI junto, o Ministério de Ciência e Tecnologia. Com isso, veio mais dinheiro. Então, o dinheiro do Estado, dinheiro do governo federal, com a Eletrobras, a gente começou a construir centro. Começou a pedra fundamental do primeiro prédio, que é um dos primeiros prédios verdes do Brasil, em 2009. O que é prédio verde, Zanca? É um prédio que tem 10 tecnologias de eficiência energética. Quando se falava em eficiência energética, esse é um dos primeiros 5 prédios verdes do Brasil. Que está aqui em Criciúma, lá na SATIC. E aí, em 2010, a gente começou a construir, 13 inaugurou o primeiro prédio, depois 15 inaugurou um outro e 17 inaugurou um outro. Então, nós temos ali em torno de 4.500 metros quadrados de área construída e um centro de tecnologia de inteligência de carvão que expandiu. Não é só carvão, ele expandiu para trazer a área de inovação. Isso. Né? E aí você tem ali 23 startups hoje em diversas áreas, você tem uma área de ensinar as empresas a fazer inovação. Então nós temos... isso tudo além do carvão. Isso tudo além do carvão. Isso. Olhando a questão da sustentabilidade, da economia circular, das questões de meio ambiente. Tanto que a SATIC hoje, olhando o meio ambiente, a SATIC tem acho que é a única escola de Santa Catarina que tem certificação ambiental ISO 14001, né? Desde 2008, isso. Então você vê que a gente pensou olha essa questão ambiental lá de trás, não é de agora. Não, agora tem que fazer, não. A gente está fazendo. Eu estava brincando contigo agora há pouco, os gaúchos resolveram criar uma rede de captura do CO2 no Rio Grande do Sul agora. A URGS está fazendo isso. Bom, mas estou fazendo isso aqui há 8 anos em Santa Catarina. Então, aí entrou os projetos de captura de CO2, entraram os projetos de aproveitar resíduos de carvão. Enfim, nós temos ali, esse ano, nós estamos investindo só em 2 plantas piloto, que é uma segunda fase do projeto de captura e a outra de fazer zeólita, um projeto junto com a Diamante, 13 milhões de reais. Então, o que está se fazendo ali de inovação, de um lado, com startups com diversas áreas, e tem a questão forte da questão do carvão e dos resíduos que a gente tem aqui na região como um todo. Então, é uma área de inteligência que cresceu muito e ficou pequena, a gente tem que ampliar já.
E aí a gente foi fazer um projeto trazendo uma consultoria internacional de Israel, a Basecamp Innovation, de expandir e montar uma área de inovação, um ecossistema de inovação, dentro daquela área que a SATIC dispõe junto com seus parceiros. E daí surgiu o projeto Cidade do Conhecimento, que é uma urbanização de 70 hectares, é uma cidade de carbono zero, resíduo zero, sustentável, inteligente, com todos os nomes que se fala hoje das tecnologias de cidades. Ô, Fernando, Então, tudo isso cresceu muito ao longo desses anos, né? Muito impressionante o que tem lá. É possível hoje, por tudo que vocês já estudaram, é possível hoje trabalhar com a possibilidade de o carvão ter uma utilização, ter uma finalidade que não seja a usina termoelétrica para geração de energia? Pode. O carvão pode fazer uma série de coisas. Pode ir na área de electron, power, que a gente chama, e a parte de químicos. Então, dos químicos faz um monte de coisa, inclusive o combustível queridinho do planeta hoje, que é o hidrogênio. Nós estamos hoje com uma equipe nossa visitando aqui Joinville, uma planta piloto de gaseificação, que estão fazendo ali de biomassa, que de repente pode trazer para cá, para o carvão. Nós estamos discutindo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, coisa que a gente viu agora em junho, a possibilidade de produzir hidrogênio de uma forma diferente a partir do carvão, mas tudo olhando o baixo carbono com captura de CO2. Captura de CO2 é fundamental. Então, tudo isso é possível fazer. Então, hidrogênio é uma coisa, aproveitamento de resíduos. Aí você tem a cinza da termoelétrica, você aproveita com a zeólita, fabrica detergente, você pode fabricar fertilizante, com uma das pesquisas que a gente está fazendo. Se isso der certo, nós vamos realmente produzir uma quantidade enorme de fertilizantes em Santa Catarina. Enfim, tudo isso é tecnologia. E é um balaio de siri, né? Tu começa uma coisa, puxa outra, e aí começam a ter parceiros. Nós temos vários parceiros aí, em diversos produtos de que a gente está trabalhando. Agora estamos assinando um acordo de confidencialidade para ser parceiro da Universidade de Ben Gurion, lá de Israel, para discutir as questões de uso de cinza, de zeólitas, tudo isso que é um foco que a gente está trabalhando. Enfim, é um mundo que se abre e busca sempre de ter bons parceiros internacionais. Então, o carvão faz um monte de coisa, além do elétron, que é o forte, na realidade. Então, a nossa busca é de um elétron que seja carbono zero. Nossa busca é de produzir energia elétrica, nova usina térmica, sim, mas com captura de CO2. Mas o Fernando Zancan veio para cá, engenheiro de mina, para trabalhar na mina, para trabalhar na retirada, na extração do carvão. Não, eu não fui para subsolo. Não foi? Não, eu vim trabalhar na superfície. Sou engenheiro de processo, sempre fui muito meio químico e aí ligado à questão ambiental. Perfeito. E depois tu acabou te transformando, te fazendo um representante do setor. Vamos dizer, um lobista bem graduado, né? Um lobista de alto padrão, defendendo os interesses do carvão nos gabinetes, nas reuniões, nos eventos, seja no país e seja fora do país. Tu não pensou nisso, quando tu veio para cá, não era a tua ideia. Tu acabou derivando para isso pelas circunstâncias. Lessa, eu acho que eu tenho isso no DNA, porque eu fui líder estudantil. Então, eu já tenho um quê de gostar de me relacionar, de conversar e de fazer as coisas acontecer nesse mundo das relações. Então, aí tive um professor fantástico chamado Rui Ilse. O Dr. Rui foi meu guru, até hoje é meu guru. Quando tenho uma dúvida, vou lá conversar com ele, com seus 96 anos. Então, ali eu fui conhecendo a vida política do mundo de Brasília, e aí juntou a questão técnica com a questão de relações, conversando com políticos, enfim, E o lobista, o Brasil tem essa história de lobista como algo pejorativo. Sim. Lobista não é, lobista é um profissional pago para defender os interesses de um setor ou de uma empresa. Tanto que outro dia me chamaram na Folha de São Paulo de lobista obscuro. Eu disse, obscuro eu não sou, eu posso não ser conhecido. Então, é mais ou menos nessa linha. Então, é importante que todo mundo saiba que o trabalho de RI, que chama de Relações Institucionais, que no fim é um lobby, ele é regulamentado em todo lugar do mundo. No Brasil, infelizmente, ainda não é, tem que ser. E isso faz com que tu te relacione e que tu venha colocar, e tu busque os recursos. Nós já trouxemos muitos recursos por conta de estar em Brasília toda semana, apresentando projetos, buscando, se relacionando com o governo federal e atraindo os recursos para cá.
Só o centro de tecnologia da SADC ali, olhando tudo que já foi investido, há mais de 50 milhões de reais. Uau! Então, isso faz parte do trabalho da gente, né? Esse projeto de cidade do conhecimento é a mesma coisa, é um projeto que a gente está criando, está desenvolvendo e que vai trazer muitos recursos para a Criciúma. Eu vi ali várias startups de empresas grandes, empresas pequenas, empresas de uma pessoa, empresas novas, futuras empresas. Quantos tem ali? Quantas empresas, empreendedores e projetos e futuros empreendedores tem ali envolvidos estudando projetos? De startups tem 23, tá? Mas, por exemplo, pega um projeto de captura de CO2, já veio aqui a questão de um mês atrás, um diretor de uma empresa grande dos Estados Unidos, na área de térmica, e perguntou se aquilo era uma startup. Aquele projeto de captura de CO2 pode virar uma startup também. É um projeto piloto, pode virar um negócio, vai virar um negócio. A das eólicas, a mesma coisa. Então, tudo que a gente está fazendo é um... E às vezes as pessoas pensam que startup é um computador. Não. Você tem o computador, o software, o aplicativo, mas tu tem um mundo real, em que tu tem que botar equipamentos, que tu tem que gastar milhões de reais, como a gente está gastando no projeto da captura de CO2, que também vira um negócio, né? E é isso que a gente procura fazer. Então, a SADC ali, ela tem, com o seu centro de inovação, um ambiente propício a todo tipo de inovação. Tanto que tem empresas, acho que tu fosse lá, tu viste uma janela inteligente. Isso. É? Então, de novo, não é um computador, mas é uma janela inteligente, Isso. através de um projeto com uma empresa de Uruçanca e Brap, que está desenvolvendo. Então, tudo isso é inovação. Perfeito. Agora, para fazer tudo isso, tu está colocando em prática tudo o que tu viu, tudo que tu conheceu ao longo de todo o tempo que tu trabalha aqui. Dizem no setor do carvão que tu deve ser o campeão de passaporte, de carimbo no passaporte, de tantas viagens que tu faz. Tu faz o quê? Uma, duas por mês? De Brasília, quase toda semana. Toda semana. Mas a nível internacional, algumas por ano. Agora com Israel, então, começou um outro roteiro, né, na área de inovação. Tu vai buscar onde tem inovação, onde tem carvão. Sim, as duas coisas, né? Uma coisa liga com a outra, né? Na realidade. Mas o importante... Eu fiz parte de uma missão, que tu estavas na liderança dessa missão, que tinha representante do carvão, e tinha representante do meio ambiente, o presidente da Fátima, tinham 2 promotores de justiça e mais outros técnicos. Fomos para Pittsburgh, ver a recuperação ambiental de áreas degradadas. Exatamente. Agora, em junho passado, nós fomos de novo a Pittsburgh. Foram 2 procuradores federais, foram 4 diretores da Agência Nacional de Mineração, foram 6 pessoas representando o segmento aqui. Enfim, esse tipo de ação, de mostrar, quando tu olha, vale mais do que 1000 palavras ou PowerPoints. Tu vai lá ver. Então, esse tipo de trabalho te faz linkar com as coisas. O projeto da captura de CO2 surgiu de uma viagem que eu fiz para Noruega e Escócia, em 2010, que eu vi uma apresentação, mas zeólita captura CO2. Legal. Eu sabia que tinha lido uma tese de mestrado que a gente fazia zeólita de cinza de carvão. Aí um dia, lá em Pittsburgh, jantando com o nosso engenheiro químico, responsável pelo projeto, assim, Tiago, não dá para a gente fazer um projeto ligando as duas coisas? Tá, faz sentido. Vamos falar com os nossos parceiros americanos do Netel? Vamos. Vocês têm a tecnologia para isso? Tem. Fizemos de bancada. A gente pode fazer a piloto no Brasil, vamos fazer piloto no Brasil, vamos matar de dinheiro. Aí começam os problemas do Brasil, né? De você não poder mandar dólar para os Estados Unidos, as burocracias desse país. Mas, enfim, achamos um caminho, a FAPESC foi uma baita parceira, e está aí. Então, as coisas funcionam de você ver, ligar os nós e saber para onde você quer ir. A gente sabia que a questão do CO2 era vital para o setor carbonífero e para os fósseis, gás, petróleo. E está aí, nós estamos hoje num projeto de vanguarda a nível de mundo. Onde é que tem melhores, onde é que se busca mais ideias? Onde é que o melhor acervo? É dos Estados Unidos, na Alemanha, em algum outro país da Europa? Aonde busca? Basicamente, hoje, na área de tecnologias para carvão, fora, não a China faz muita coisa. Os Estados Unidos estão muito bem. Tem Austrália, tem Japão, mas acho que o nosso maior parceiro hoje é os Estados Unidos. Eu lembro que naquela viagem que foi feita a Pittsburgh, quando chegamos lá, essa missão chegou lá numa mina, é aqui a mina. Aonde? Não tinha, era verde, gramadinho verde, não tinha uma sujeira, não tinha nada, era tudo limpo.
e confrontava com uma situação que ainda era real aqui, uma situação que ainda se identificava aqui na região. E aí, mas como que pode isso? Hoje é o que era naquela época. Exatamente. Hoje é aqui o que era naquela época. Exatamente, mas Por isso várias... são todas evoluções tecnológicas que vão se aplicando e você não, voltando à questão da descarbonização, a pessoa fala, descarbonizar é acabar com o fóssil. Não, descarbonizar é acabar com a emissão do fóssil. Isso passa por tecnologia. Então, tudo que nós estamos falando é a tecnologia. Tudo. E aí você tem que ter a inteligência, você tem que ter os locais, você tem que ter centro de pesquisa, você tem que saber para onde você quer chegar. E a gente está fazendo isso em Criciúma. Então, todas as pessoas que vêm visitar aqui de fora ficam encantadas com o que viram. Porque nós não estamos só fazendo coisas relativas ao carvão, Sim. Mas isso ampliou, porque uma coisa vai puxando outra. E aí tu tem o quê? Uma transição energética justa, que tem uma lei hoje, federal, e que tem reunião do comitê, a primeira reunião a semana que vem, e que ontem de noite eu estava discutindo com o MCTI que plano, que investir aqui na transição justa. Então, veja, a gente criou uma lei que, graças ao nossos parlamentares aqui de Santa Catarina, criaram uma lei. Essa lei está te trazendo o governo federal para dentro da região sul para desenvolver a região sul, não só o carvão, desenvolver outras coisas. É que tu investe na inovação, na tecnologia, na inteligência para o carvão, mas em paralelo vai levando outras ideias e outros projetos junto. Exatamente. Né? É inovação. E é o papel da indústria do carvão. Quer dizer, eu acho que as pessoas têm que perceber que nós estamos aqui com o preto da camisa do Criciúma, é carvão, a nossa história é carvão. Então, com isso, só que o carvão está deixando um legado enorme, magnífico, através da educação, através da inovação. Tu conversa com as pessoas, mas eu estudei na SATIC, eu passei na SATIC. Quantos empresários de sucesso são hoje ex-alunos da SATIC, que têm a sua história aqui dentro, e muitos estão fora. Nós temos hoje um dos chefes da área de motores da Tesla, que foi um ex-aluno da escola. Então, tudo isso é um legado que a indústria do carvão trouxe e está trazendo, e vai trazer ainda muita coisa para a região. Ou seja, tens aí 4 décadas mais ou menos dedicadas ao carvão, a estudar a inteligência, a buscar coisas novas tecnologias, inovação. Como é que tu vê o carvão para amanhã? Para mais 4 décadas? O carvão vai continuar sendo o combustível base do desenvolvimento do planeta. Hoje, com a crise da Ucrânia, ficou claro, né? Todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, para ter, lá na Polônia hoje, pelo amor de Deus, para ter um saquinho de carvão para se aquecer, do jeito que ficou. Então, aquele combustível que chamaram que era do passado, não, é um carvão, é do presente e do futuro. Mas o carvão do futuro, ele vem com tecnologia tirando o CO2. Então, é isso que nós temos que olhar o carvão. Ele vai continuar no futuro, ele vai continuar descarbonizado. E os fósseis vão permanecer na matriz mundial, porque 85% da matriz mundial é fóssil. Então, e você não vira uma chave de uma hora para outra. Então, por isso que tem que ter a transição energética e tem que ser justa. Não pode desempregar, não pode matar a economia. Você tem que criar uma economia de baixo carbono. O que vai acontecer para o cidadão entender? O que vai acontecer nessa transição energética justa? Isso é fazer uma transição do carvão com o uso que ele tem hoje para outra finalidade? É isso? O carvão que emite CO2 para um carvão que não emite CO2. Essa é a transição, essa é a tecnologia. E aí pode ser vários produtos. Por exemplo... Você pode continuar fazendo o que está fazendo sem emitir CO2. Exatamente. Esse é o desafio. E ainda pode ter outras finalidades. No caso da região, nós temos aqui um problema hoje. A indústria cerâmica da região está sofrendo com o preço do gás. Isso. Aí nós já esperamos um pouquinho, mas não dá para a gente... Quando eu vim para cá em 90, 80 e poucos, a gente gasificava carvão aqui. E quando veio o gasoduto, é que passou para o gás. Mas será que não dá para a gente voltar para isso? Vamos voltar para gasificar carvão? Não vamos voltar para gasificar carvão, vamos voltar para produzir hidrogênio para a cerâmica. Então, a cerâmica brasileira, que hoje, para exportar para a Europa, lá em 2026, vamos botar aqui, vai ter uma barreira tarifária por conta do CO2 que ela tem, se ela produzir com hidrogênio, ela não vai ter essa barreira, ela vai poder entrar e competir tranquilamente dentro da Europa. Então, é olhar para frente, é ver que saltos você pode dar. E isso a gente tem condições de fazer via tecnologia.
Isso, hidrogênio a partir do carvão. Exatamente, só que a gente chama de hidrogênio de todas as cores, né? Tem de branco a lilás. E a turma fala só do verde. O verde é o queridinho. Não, pode ser azul, porque o verde e o azul têm carbono zero, são iguais. Só que um vem do fóssil e o outro vem de renovável. Então, se você capturando CO2, eles ficam iguais. Eu vi lá um estudo para dar finalidade a cinza de carvão, essa sujeira de carvão aí, a moinha do carvão que fica aí. O que pode fazer disso? Bom, a cinza de termoelétrica, você tem uma cinza leve e uma cinza pesada. Basicamente, as térmicas de Lacerda aqui, basicamente, 70% é cinza leve. Dali você pode fazer uma série de coisas. Cenosferas. O que é cenosferas? É uma partícula quase nano que você tira e você pode usar em tintas. Você pode fazer zeólitas. E a zeólita, tu abre esse leque que eu falei, desde detergente, fertilizante, captura de CO2. Então, tem um leque de zeólitas. Você pode tirar terras raras que são metais da tabela periódica, que são raros e são com altíssimo valor e que tem nas cinzas de carvão, que são usados hoje em pá eólica, são usados em celular, são usados em vários produtos de alta tecnologia. Você tem um programa enorme nos Estados Unidos para recuperar terras raras de cinza de termoelétrica, que nós vamos também trazer para cá. Então, tem muita coisa que tu aproveita desse resíduo, entre aspas, que na verdade vira produto. Perfeito. Fernando, foi um prazer te receber aqui no Nomes de Marcas, falar da tua vida dedicada aqui ao carvão, ao sul de Santa Catarina, à inteligência, e falar desse parque tecnológico lá da SATIC, que deve ser visitado por todo o cristiumense para conhecer e para ficar orgulhoso do que tem lá. Fica o convite, né? Que visitem, é muito fácil, é só chegar na frente da M Master Hall e olhar para o lado, ali tem um parque tecnológico, está aberto, ali tem muita coisa para ver, que a gente sempre conhece a SATIC por um lado, você está entrando para o outro lado. Exatamente. E aí você consegue, mas também na escola tem muita novidade, uma outra hora tu vais conhecer a escola para tu ver o que a gente está fazendo, desde metaverso para crianças da infância até altas tecnologias num curso técnico. Daquelas empresas ali que têm estudando projetos, ideias ali com técnicos, a SATIC procura a empresa para que ela venha ser parceira, ou a empresa procura a SATIC, tem um projeto? Como é que se dá essa relação? A gente tem conversado com todos os empresários, né? Tem mostrado o que está fazendo, apresenta os projetos que a gente tem e, enfim, essa relação está se construindo. A gente vai ter muita novidade pela frente aí em diversas outras áreas da cidade. O importante é que você tem uma ponte hoje com Israel. Então, o que as empresas aqui têm, que querem ver lá em Israel, que é o país da inovação, a gente tem um banco de dados de 12 mil startups em Israel, por exemplo, que a gente tem acesso. Então, tudo isso está à disposição da sociedade de Criciúma, dos empresários da região e de fora, porque já tem gente de fora vindo para cá. Muito obrigado pela entrevista, prazer recebê-lo, sucesso. Eu que agradeço esse espaço e foi muito bom estar com vocês falando no sábado de manhã. Fernando Zancan, engenheiro de Minas, esteve conosco no Nomes e Marcas deste final de semana. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos no próximo sábado com outro programa inédito. Ótimo final de semana. Até lá.